Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, estamos na 15ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Mateus, no capítulo 12, versículo de 1 a 8. Temos ainda a festa de São Boaventura, que foi bispo e doutor da igreja. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, o sacerdote viola o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa o quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha só, Jesus às voltas com as indagações não piedosas por parte dos fariseus. Desta vez terá que rebater firmemente as críticas sofridas por eles em relação ao comportamento dos discípulos. Jesus com os discípulos, passando por uma roça de trigos em dia de sábado, estando eles com fome, colheram algumas espigas de trigo e comeram para matar a fome. Para os fariseus isso foi uma afronta, uma falta de respeito para com a lei do sábado. E o pior, fizeram isso com o aval do Mestre Jesus. E isso eles não iriam perdoar. Já viviam de olho a tudo que Jesus fazia para ter argumentos para o condenar. Para aqueles homens tão arrogantes e radicais em relação à prática religiosa, deduziram que algo muito errado estava acontecendo ali. Como alguém que se apresentava como mestre no meio do povo, ensinando em nome de Deus, mostrava-se incapaz de respeitar uma lei que havia sido dada por Deus? Era assim que eles pensavam a respeito de Jesus. No entanto, esse chamado desrespeito à lei era só aparente. Jesus sempre esteve em perfeita comunhão com Deus ao concordar que quem estivesse com fome podia encontrar um meio de saciá-la tranquilamente, sem incorrer em algum pecado ou falha grave de conduta, mesmo que para isso tivesse que atropelar uma lei religiosa. Afinal, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, disse ele numa outra ocasião. Nosso Deus é o Senhor da vida e não da morte. A fome leva à morte. Portanto, a vida em primeiro lugar. O imperativo da vida estava perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. O errado estava em obrigar os discípulos do Mestre a desfalecer pelo caminho, embora tivesse o alimento ao alcance da mão. Só porque a colheita estava no rol das atividades proibidas em dia de sábado, ou seja, o ato de colher alguma coisa, seja lá o que fosse, era considerado um trabalho, o que era proibido no sábado, dia de descanso consagrado a Deus. Porém, o Mestre Jesus não deixou por menos. Fez aquela gente lembrar de um antecedente lá do Antigo Testamento, na pessoa de Davi. Esse fato se deu quando Davi, fugindo da perseguição de Saul, chegara faminto junto com os seus companheiros a um santuário cujo sacerdote Abiatar, na falta de um outro pão para oferecer aos forasteiros que chegaram, não pensou duas vezes, ofereceu a Davi e aos seus acompanhantes o pão consagrado que só os sacerdotes eram permitidos comer no momento das celebrações. Gesto sensato e nobre de quem pensou em primeiro lugar matar a fome daqueles fugitivos, salvando-lhes a vida, pois o pão consagrado destinava-se a garantir a vida dos seres humanos que ali se encontravam. Portanto, a atitude de Abiatar, o sacerdote, foi plenamente agradável a Deus. O mesmo aconteceu ali com Jesus. Defendeu a vida humana, e isso está acima de qualquer prescrição ou mandamento.
E isso Jesus fez sem medo de errar. Ele sabia que estava realmente fazendo a coisa certa. E depois, tanto quanto a lei, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Assim como ali também estava alguém que era maior do que o templo. E por último, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, diante disso, não tem o que discutir. É acatar e seguir em frente. Foi o que Jesus fez, de cabeça erguida, sem dar bola e crédito às críticas e às fofocas que criavam em relação a ele. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia e fique com Deus.